Hoje eu venho de forma muito pessoal me expor acerca do chamado que o Altíssimo, o Deus do céu, ele iniciou na minha vida, na minha trajetória, a partir de 2016. Então, aqui nesse assunto eu quero expor algo que aconteceu na época de 2016, que foi algo muito pesado da parte de Deus. E você vai ver que Deus, quando ele se manifesta de uma forma muito exclusiva na vida do homem, ele demonstraria o que? O chamado especial. Afinal, a gente vê formas surpreendentes como os profetas da Bíblia, do tempo de Israel, eles se manifestavam, quando Deus se manifestava para eles. Então, em 2016, para você ter uma noção, hoje eu tenho 30 anos. Deus, ele naquele tempo, eu estava num quarto, em 2016, e próximo da cama. E de repente Felipe, eu caí de joelhos, próximo da cama, quase sem força, sem nem entender o porquê. E foi muito desprecavido, eu fui pego desprecavido, porque nem eu sabia o que estava acontecendo. Porque como eu, cheio de saúde, eu perdi toda a minha força, podemos dizer, do corpo, e eu caí de joelhos na cama, no chão, ajoelhado, sem quase força alguma, tentando entender por que Deus aí fez aquilo, por que aquilo estava acontecendo. Porque eu sempre busquei ir seguir os caminhos do Senhor, embora sim falhamos na vida, né? Até então, nossa trajetória. E a única coisa que aconteceu ali, quando eu estava a sós com o Senhor, foi que o meu celular estava na cama, ele tocou uma notificação. E a força que eu tinha, eu consegui acender aquela notificação para abrir, e era uma mulher que eu acompanhava, uma missionária que eu acompanhava. Eu estava acompanhando quando Deus começou a falar comigo. E quando eu olhei ali, aquela mulher estava dizendo que, por parte de Deus, que Deus estava pondo fim naquilo que estava acontecendo ali. E que o Senhor, com a mão dele, estava me levantando. E quando ela deu aquela palavra, eu senti o que? A vida, a energia, a saúde do meu corpo voltar instantaneamente para mim. Para você ter uma noção. E ali eu levantei, né? E o Senhor ali está dizendo o quê? Que o meu tempo não acabava ali, porque eu teria o quê? Eu seria levado aos reis dessa terra. Eu seria levado aos reis dessa terra. O Senhor me levaria aos reis dessa terra. E a partir dali começou muitas manifestações muito desproporcionais, fora do comum acontecer comigo. Ali mesmo naquele recinto, naquele quarto, né? Eu me vi, Felipe, eu lembro que eu acordei numa madrugada com o quê? Com a visão de mim mesmo. Eu estava ao lado da cabeceira da minha cama, como se tivesse o que ali? Uma porta com uma luz muito cintilante, branca como a neve, como se fosse a porta dos céus ali, do lado da minha cama. Isso consecutivamente, fatos que aconteceram no dia, consecutivamente. E eu estava o quê? Eu estava como você viu que nossos irmãos judeus ortodoxos, eles fazem o quê? Eles ficam fazendo uma posição com a cabeça, em sentido de que? De adoração.
Esse sentido de movimentação é devido a algumas... existe uma história por trás disso. Por que o judeu ortodoxo ele faz isso, tá? E eu estava como naquele sentido. E eu levantei justamente com aquela visão no meu próprio quarto. Se for uma visão, se eu estava arrebatado em espírito ali, bom, mas eu levantei na madrugada com aquela visão, ali naquele quarto. E eu, de repente, eu estava na minha cama, o quê? Falando em línguas. Falando em línguas. Então eu estava muito forte na manifestação. Por quê? Porque eu tive um contato muito explosivo com Deus. Por conta daquilo que aconteceu. Quando eu havia perdido praticamente minha força, minha saúde, minha vida, eu fiquei de joelhos na minha cama e eu tive ali contato com aquela ordem de Deus, né? Vindo da missionária, da boca da missionária, do próprio Senhor falando. Então a sensibilidade estava muito que aguçada. Mas meus irmãos, Deus ele revelou com o passar do tempo muitas coisas. Com aquele tempo, ainda naquele período do ocorrido no quarto, veio um familiar meu, a casa era muito grande, onde nós estávamos na época era muito grande, e um desses familiares, por acaso estava ali naqueles tempos, né, conosco, ele estava muito carregado, muito sobrecarregado, mas eu Felipe, nessa época aconteceu algumas coisas que eu já contei, né? O Senhor me marcou. O Senhor veio sobre mim, o Senhor me marcou. E eu estava muito sensível, eu estou muito sensível. E sobre esse familiar, quando ele entrou no meu recinto, eu soube imediatamente ali que havia alguma coisa ruim sobre ele. Chamamos de principados, potestades das trevas. Ele estava carregado, eu sabia, pela unção que o Senhor ele despertou em mim. Eu, Felipe, eu sabia o que estava sobre ele e que não fazia parte do mesmo Espírito que é o Espírito Santo do Céu. Ele estava carregado por potestade. Eu sabia, é como se eu sentisse o que é a opressão ali. Mas eu sabia que estava sobre ele. Até um certo tempo que eu orava com ele, por ele, e aquilo sumiu, desapareceu de sobre ele. Mas estava sobre ele. Quando ele vinha muitas vezes falar comigo, eu sentia a presença vindo junto, atrás dele. E eu busquei no Senhor, você viu meu relato, como que Deus ele me revelou e me mostrou, e em exame de DNA também eu descobri que o Senhor já havia me mostrado em visão sobre a minha família judia de Israel. Devido a tudo isso que aconteceu até então, até antes desse tempo, né, de eu descobrir tudo isso, eu havia perguntado ao próprio Deus, por que seria eu por acaso o quê? De origem de Israel, para ver tanto poder na minha vida, da parte de Deus, tanto poder e manifestação do Senhor. Ouça o que eu vou falar. Em 2021, no meados, quando eu havia saído da outra empresa, né, andando no serviço de outra empresa, o Senhor me deu uma visão. E quando eu vou ter essa visão, eu vou ter um tônico. Por quê? Porque eu tinha sido arrebatado por servos do Senhor. Eu tinha sido arrebatado por servos do Senhor. E eu voltei de lá com a visão de que eu havia tido contato com a pessoa glorificada de Moisés, mas eu não pude ver a face dele, mas eu vi todo o cenário branco, de glória. E eu estava em contato com a pessoa de Moisés. Porque até então eu perguntei e eu questionei o Senhor. E eu ainda nessa época eu não havia se descoberto sobre minhas origens de Israel, mas eu já questionava o Senhor. E o Senhor começou a me mostrar essas coisas a respeito do meu chamado. Então você tem que ver o que eu falo a meu respeito em outros vídeos passados.
Então, é pesado o fato que o ser humano em si, nos últimos tempos, eles estariam o quê? Incrédulos. Há coisas que eu vejo, as pessoas acreditam facilmente quando ouvem que dois, ou que alguém foi arrebatado aos céus, viu algo. Mas eu tenho certeza do que eu estou falando, porque eu vim com isso de lá. Naquele dia, em 2021, eu levantei de uma visão eufórica, antônito, porque eu havia tido contato com a pessoa de Moisés. Eu vim de lá sabendo disso. Eu vim de lá dessa visão sabendo disso. E você viu todos os relatos, como eu mencionei no começo, no início, 2016, e passou-se os anos e os tempos. Nesses tempos, eu tive muito contato, muita experiência, com muito poder de Deus. Eu jejuava de 6 da noite até amanhã, às vezes almoçava apenas, jejuava muito, por meses. Eu estava num ciclo e muita coisa aconteceu, muito poder de Deus aconteceu. Eu fui treinado, eu posso afirmar que eu fui treinado. O Senhor me treinou com essa gama de acontecimentos, de informações que eu fui absorvendo. E eu perguntei, quando eu questionei a Deus, acaso seria eu, Senhor, por acaso o que? Judeu de Israel? Por que eu tenho tido tanto contato com esse poder do Senhor que eu não vejo em lugar algum? Ou eu não vi em lugar algum? Porque sabemos que muitos lugares do mundo que são apenas teatro, são falsidades. Para o quê? Para enganar as pessoas. E eu questionei ao Senhor, e eu questionei muito ao Senhor por conta de algumas coisas. Acaso seria eu de Israel? Seria o judeu, por acaso, por ter essa honra, esse contato com o Senhor? E o Senhor começou a me responder em 2021. E essa visão, a princípio, que eu tive, que eu voltei, que eu vim da glória do Senhor, de visão, e eu tive contato com a pessoa de Moisés. Eu lembro como hoje que eu fui consultar a palavra, a Torá de Deus, para verificar a linha de sucessão. Aqui Moisés passou o poder, a unção, a linha de sucessão, mas não se tratava disso, né? Deus, ele me mostrou o porquê, como seria a sucessão, qual seria o papel, porque você lembra que no Monte Tabor Jesus viu que veio a ele Elias e Moisés. Qual era o mistério de Deus ele fazer Moisés aparecer nos tempos da plenitude do Messias em Israel? Talvez isso possa responder agora, nesse tempo que final, que antecede a vinda do Messias. Porque se Moisés não é a testemunha do Apocalipse, não os dois servos que estão diante de Deus de toda a terra, mas Deus aí possa responder o quê? Que Moisés aí foi mantido para que no tempo do fim, esse tempo do fim que nós vivemos, da era moderna, que antecede a vinda de Jesus, Moisés teria esse papel, nessa função de despertar nos servos dele específicos essa unção. E nós sabemos qual seria a nossa responsabilidade no tempo do fim, como os separados para essa grande obra de Deus na terra. Então, em 2024, 2025, 2024, em meados de 2024, eu estava caminhando, até que o Senhor falou o que para mim? Vá olhar o testemunho do homem David, o profeta David. Eu tive contato com a pessoa dele, a primeira vez que eu o conheci
foi em 2016, mas logo então eu parei de acompanhar mais os vídeos, certo? E daí a mente do ser humano corriqueiramente faz o que? Ele tende a ir embora e deixar algumas coisas para trás, né? E o Senhor disse, depois de anos, olhe a testemunha do profeta David Wall, profeta David. E o David, por algum motivo, então estava lá. E ele disse, e foi arrebatado, estava na glória do Senhor e estava em contato com a pessoa de Moisés. Então, são duas pessoas com a mesma visão, a mesma provisão de visão, de unção. Para você entender a noção do que está acontecendo no reino de Deus na terra. E ele é nascido no mesmo mês que eu, na mesma época. E se você ver até o sobrenome dele é o meu sobrenome de família. Porque o fato de ser duas testemunhas e você vê o símbolo de Zacarias dizendo o quê? Que são os candeeiros que estão dentro de toda a terra. Ora, dois candeeiros são semelhantes. São semelhantes. Então, temos dois seres semelhantes, mas de continentes distintos. Mas que as origens são corretas, porque dizem respeito a Israel. Você tem um judeu, você tem eu, como judeu de Israel. E você tem David representando também Israel, mas você vê muito um lado, um sentimento cristão com David também, principalmente. E comigo você vê o que? No Antigo Testamento, simbolizando Israel, simbolizando o povo judeu. Então, o Senhor começou a me mostrar aqui tudo isso. Ele me voltou minha memória para olhar para David. E ele, ora, teve a mesma provisão de chamado. Ele já está há anos levando arrependimento às nações. Anos. E por que Deus agora que ele vem mostrar a sua segunda pessoa no tempo do fim? Talvez para buscar saber das pessoas, será que as pessoas têm crido no seu primeiro servo esses anos todos? Povo abençoado. Então, o Senhor me mostrou isso anos depois daquela grande manifestação de 2016, quando eu questionei ao passar dos anos e questionei ao Senhor qual era o mistério por trás daquilo. E em 2021 o Senhor começou a me mostrar algumas coisas, inclusive esse arrebatamento aos céus do céu, da sua glória, e eu retornei de lá com aquela visão. Eu tive contato com a pessoa de Moisés, eu recebi a autoridade, foi me repassado o despertamento daquela mensagem do ministério que me pertencia. Isso é muito sério. Isso é catastrófico. Porque as pessoas dormem. Vejam que a igreja dorme. Então preste atenção e medite sobre o que tem acontecido ao redor do mundo. Olhe para Jerusalém e as profecias que o Senhor me deu para entregar de Israel, sobre o Oriente, que eu profetizei.